Boa noite, boa noite. São exatamente 7 horas 7 minutos e eu tô ao vivo aqui no Instagram. Vamos ver se o Instagram avisa a audiência, vamos ver se a gente consegue receber o nosso convidado daqui a pouquinho, que é o Marcelo Simonato. Eu terei o prazer de conversar hoje sobre um tema aqui que não é muito falado nesse mesmo Instagram. É um tema que é um pouco, às vezes, deixado de lado, que é um tema chamado liderança. A gente vive um momento atípico, as pessoas têm de se adaptar, nada mais comum, as pessoas têm que cooperar para poder sair dessa tempestade, e a autoliderança, a liderança das equipes, está falando alto. Então, como você tem visto na prática a tua liderança funcionar? Como é que você tem visto na prática a liderança da tua chefia funcionar? Como é que os times têm trabalhado para se autoliderar? É disso que a gente vai falar. Então eu vou fixar aqui o nome da live antes de chamar o nosso convidado, para que a gente possa receber aqui como liderar na crise. E eu vou chamar direto, porque ele tem horário, o Marcelo. Vamos ver se ele entra aqui o quanto antes, para que a gente possa recebê-lo e para que a gente possa falar sobre esse tema, que é um tema tão relevante. Marcelo Simonato, boa noite. Como vai, Mark? Boa noite, tudo bem? Melhor agora, tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo bem. Quanto tempo, hein? Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo, cara. Acho que faz uns 2 anos, não faz? O tempo passa muito rápido. Nossa. Tem uma frase que diz... Para te ser sincero, você acredita que eu te encontrei um dia? Estava pensando hoje sobre isso. Mas é que eu estava num corredor, você estava passando do outro lado e... Ô, Mark, não ia sair gritando. No shopping Higienópolis. Ah, bom, sou eu. Não, aí não tem como mentir. Você quer me encontrar? Você queria me encontrar no passado, você me encontrava no Shopping Higienópolis. Agora, no novo anormal, provavelmente quando reabrir eu vou, porque é do lado da minha casa. Você tá bem, Marcelo? Tô bem, graças a Deus. Ótimo. Eu sei que você tem horário, então vamos ser direto ao ponto. Primeiro, eu te apresentar como executivo, escritor, palestrante, especialista em liderança e gestão de pessoas. E eu abri esse bate-papo de hoje tentando entender um pouco qual é o momento dessa liderança. Porque a gente que vai falar um pouco mais do seu último livro, que é, na verdade, o livro Não é o Pilares do Sucesso Profissional. Qual é o nome do teu último livro? Na verdade, nós podemos falar do último ou do novo, Isso, que vai ser lançado oficialmente semana que vem. É um pré-lançamento ainda. Seria na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, na próxima sexta-feira, dia 26. Por conta da situação que nós estamos vivendo, nós vamos lançar ele de forma online. E tão logo os shoppings estejam abertos, as livrarias, enfim, a gente faz a noite de autógrafos do livro Liderando Juntos. Excelente. E aí eu gostaria muito de entender de você, como a gente fala em liderar juntos, né? A gente tem visto muito essa questão da autoliderança. A Elisa, minha mulher, fala muito disso, quer dizer, se autoliderar. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio, para depois você poder ajudar os outros em vulnerabilidade. É assim nos aviões. Liderar junto é possível ou a gente precisa sempre ter um líder para muitos liderados? Na verdade, o movimento de liderança, ele sofreu e vem sofrendo e vai sofrer mudanças, né, adaptações ao longo das gerações, porque nós temos pessoas diferentes em momentos diferentes da nossa civilização. Então, houveram momentos, eu estava inclusive escrevendo isso agora há pouco, um artigo que eu vou publicar essa semana, houveram momentos em que foi necessário ter um líder mais autoritário, um líder que, de fato, ele determinava e as pessoas obedeciam. Teve um tempo que isso funcionou. Até certa ocasião eu estava conversando com o Bernardinho, do vôlei, e ele falou isso para mim, ele falou assim, Marcelo, você sabe que assim, eu sempre tive esse jeitão agressivo na quadra, né? Eu queria entrar lá, queria pegar o giba, os caras pelo pescoço. Mas aquilo que funcionava com uma geração, que era o grito, que era na porrada, com os jovens atletas, passou a não funcionar mais. Porque o jovem... Você tem filhos? Eu não sei, eu tenho filhos já jovens. Eu nunca bati no meu filho. Eu nunca bati no meu filho, né? Hoje em dia nós não fazemos isso, mas talvez a gente levou umas palmadas dos nossos pais. Eu pelo menos levei. Não, eu já dei também. Então, o jovem de hoje é aquele que já cresceu dentro de casa num modelo diferente, sendo mais amigo, debatendo, conversando com os pais. Ele leva isso para a empresa também.
Então ele não aceita um líder como aquele lá de trás, que gritava e você fazia. Ele, opa, peraí, eu também tenho opinião, eu também tenho algo a dizer sobre isso. Então ele debate com você. Então liderar juntos provoca isso. É sempre necessário ter o líder, é sempre necessário ter alguém que mostre o norte. Nós vamos por aqui, que influencie os demais. Mas ele já não faz mais isso mandando. Ele tem que fazer isso através de um processo de influência. E a influência é dar o exemplo. Né? É o que você começou na sua fala. Se eu não estou fazendo, como é que eu vou falar para alguém fazer? Né? Ó, pula aí, pula. E eu não vou pular primeiro? Então eu tenho que dar o exemplo. Eu acabei de vir o ano passado, fui fazer uma turnê lá pelos Estados Unidos e fiz o curso de liderança da Disney, né? É sempre bom a gente se reciclar. Eu falei, poxa, fala-se tanto da Disney, né? O padrão Disney de atendimento, de qualidade, a tal da experiência que é fantástica. Mas eles têm lá muitos funcionários e certamente eles têm muitos líderes. Como é que eles lidam com os líderes? E para minha grata surpresa, ou ao mesmo tempo frustração, eu saí de lá sem nenhuma receita de bolo, sem nada de novo daquilo que eu já tinha estudado e que eu acreditava. Para os líderes da Disney, todo o processo, para qualquer que seja colaborador, começa em você sendo líder de si mesmo. Autoliderança. Autoliderança. E eles separam isso em 3 áreas da vida, que é isso eu achei interessante. Eles falam que todo colaborador, e o líder tem que ser o exemplo disso, ele tem que cuidar de 3 áreas da vida dele. A primeira é a física. Então, na física, ele traça lá uma pizza com alguns pilares importantes da área física. Você tem dormido bem? Você tem se alimentado bem? Você faz dieta? Você pratica esportes? Você ingere bebida todos os dias? Você faz check-ups anuais? Então, tudo que está relacionado à saúde física está nesse quadrante. Aí ele fala, isso aqui é fundamental. Se você não fizer isso, não vamos nem discutir os outros 2. Mas uma vez que você fez isso, ou seja, você está legal, e isso já vai um recado aqui para o nosso pessoal que está de home office, que está ficando em casa, e que aí a agenda do cara se descontrolou completamente, está indo dormir tarde por causa do Netflix, tá acordando de manhã e não tira o pijama, sabe? Tem gente que tá nessa vibe, né? Então mudou a rotina toda. E não pode. Você tem que continuar mantendo uma rotina. Então, se você fazer exercício, não dá para ir para academia, se reinventa, faz em casa. Tenha os horários de refeição adequados, tenha o seu horário de sono adequado. Isso é cuidar da nossa saúde, porque cuidando da saúde física... Isso é se autoliderar? Isso é também se autoliderar? Com certeza, com certeza. Junto com a saúde física, e por conta da saúde física, vem a segunda área que a Disney prega, que é cuidar da saúde mental. E aí, saúde mental, como é que eu vou liderar alguém se eu estiver emocionalmente abalado? Sem dúvida. Nós somos seres humanos, claro, todo mundo tem dias de altos e baixos. Mas a inteligência emocional, um dos pilares da inteligência emocional é a capacidade de dar a volta por cima, de se automotivar, resiliência, né? Então o líder, esse líder que inspira, que influencia, que dá o exemplo, começando consigo mesmo, ele tem que cuidar da saúde mental dele. E aí a saúde mental vai estar ligada com a saúde física. Quando você pratica esporte libera uma série de químicas no nosso organismo que fazem bem para a nossa mente, né? Tem gente que prefere fazer esporte de manhã, porque aí já vai trabalhar ativo, acordado, energizado. Eu faço yoga de manhã. Então, eu faço isso também. De manhã eu tiro para meditação. E para mim funciona melhor o esporte à noite. Mas é de acordo com o biotipo de cada um, né? O importante é você encontrar aquilo que funcione para você. O yoga, a meditação, tem a ver com o terceiro pilar que a Disney prega para os seus líderes, que é da parte espiritual. Então, cuide do seu corpo. A Disney fala em espiritual, ela usa essa palavra? Usa essa palavra, para a minha grande surpresa. É surpresa. Cuide da parte da saúde física, da saúde mental e da sua espiritualidade. Eles não falam de um Deus, não falam de nenhuma religião, mas eles falam, você vai praticar yoga, meditação, mindfulness, o nome que você quiser dar. Mas é importante você saber que você tem que ter uma conexão com algo também. Então eu achei isso fantástico, porque isso bate com tudo que eu acredito e prego. Sigo Rancharan, John Maxwell, James Hunter, então Jim Collins, são os papas aí, os caras que eu me espelho quando eu falo da questão de liderança, né? Liderança servidora, liderança por modelo, liderança por influência, e que tudo começa
eu sendo líder de mim mesmo ou me autoliderando, como é o nome que você denominou. Isso é fundamental. Olha, só me decepcionou, Marcelo. A Disney ter mandado embora tanta gente, suspendido tanto contrato na primeira dor de barriga. Eu realmente esperava que a Disney, viu, Mickey e companhia, que a Disney fosse segurar um pouco mais o salário das pessoas, porque a gente, quem já foi, sabe, deixar rios de dinheiro, gente do mundo todo. Então, eles suspenderam milhares de contratos na primeira dor de barriga. Isso foi bem decepcionante, mas tudo bem. Isso Eu concordo certamente com vai ter você. algum impacto. Eu vou tirar um pouco do rosto, os comentários do rosto do Marcelo. Eu queria pedir uma gentileza, pessoal, para que vocês possam colocar aqui no avião e enviar essa live para o máximo de pessoas possíveis. Porque essa é uma conversa rara aqui no Instagram, pelo menos no meu. A gente fala sobre liderança. Tenho vários amigos entrando aqui, Edgar Caetano, que é um best speaker. Eu tenho o Ricardo Silva Voz, que, putz, me deu uma aula hoje sobre arquétipo, posicionamento. Quer dizer, muitos amigos, muita gente boa entrando. Então, mandem os corações, mandem essa live para mais pessoas, por gentileza. Ela fica salva no feed, mas mais gente entrando, é mais gente tendo a possibilidade de conhecer o trabalho do Marcelo, se é que ainda não conhece. Então, vou tirar aqui, pessoal, os comentários rapidinho, daqui a pouco eu volto. Mas pode ver a beleza e os olhos claros de Marcelo Simonato. É interessante como esse horário, que sempre foi o horário nobre da televisão, né? Eu lembro quando criança que começava às 6 da tarde e ia até 10 da noite. Ainda é, chama prime time. E algumas emissoras ganharam muito dinheiro através das novelas nesse horário, né? Com o advento da TV paga, algumas pessoas migraram para a TV paga, depois para os aplicativos de seriados, outros foram para os aplicativos. E agora, nessa quarentena, que já faz 3 meses, né? Não sei qual o nome que a gente vai dar para isso. Noventena. Noventena já? Tem muita gente vindo para as lives. E por que elas vêm para as lives? Isso também é uma questão psicológica. Isso que você acabou de fazer aqui, chamar uma pessoa aqui e falar: o Edgar está aqui com a gente, fulano, ciclano. Sim. Você entra na casa da pessoa, isso é muito agradável. Que programa de televisão que você está lá, né? E daqui a pouco fulano, boa noite, Mark, seja bem-vindo. Isso não vai existir nunca. E aqui existe essa possibilidade. Então é muito legal, eu acho que veio para ficar. As pessoas têm o direito de sapear, de ver qual conteúdo tem a ver. Eu não tinha percebido essa história do horário nobre, você tem toda a razão. Porque agora tem um Deus me live, né? A curva de lives ainda não achatou. A do Corona vai baixar, mas a de lives fica. Mas eu não tinha percebido essa questão do horário nobre. Curioso. E tem uma outra coisa. Quantos anos tem teu filho ou teus filhos? Meu filho já é grande, tem 18 anos, 19 anos. Caramba! Então, comecei cedo. Quando as pessoas me veem na rua com os meus filhos, tem 4 e 6, falam: mas são seus filhos? Eu falo: não, são meus netos. Nossa, que avô jovem. Ó, eu acho, por exemplo, teu filho não sabe o que é grade televisiva, né? A gente nasceu com isso do tipo: ó, o horário do jornal é esse, eu estou te impondo o horário que eu quero. E hoje você fala pro teu filho: ó, você vai assistir Game of Thrones domingo, 9 horas, hora que sai. O cara vai rir. Ele vai falar: não, vou assistir a hora que eu quiser. Então, pensando nisso, essa mudança de paradigma que já vinha vindo, mas acredito eu que tem uma mudança. Você falou de mercado de trabalho, e a gente tem várias gerações trabalhando juntas, geração Baby Boomer, Z, Y, Millennial e... Alpha. Bom, tem 5. É Baby Boom, anos 70 anos, geração X, que é a minha, estou no grupo de risco sim, geração Y, Millennial e geração Z, de 2001 para cá. Como é que está sendo o impacto da liderança, já que está todo mundo trabalhando junto? Tem alguma geração trabalhando melhor? Qual é o segredo, então, para que as empresas sobrevivam, já que tem tanta gente junta ao mesmo tempo, Marcelo? Uma das coisas que eu gosto muito de falar, quando me convidam, enfim, é sobre a diversidade dentro das empresas. E a diversidade, ela é muito ampla, né? Você tem diversidade de gêneros, né? Homem, mulher, enfim, de raças, de cores, de credos, portadores de necessidades especiais, mas uma das que nós temos visto com bastante frequência é a diversidade de gerações. Geracional, então, eu tenho hoje no meu time uma pessoa de 60 anos e eu tenho uma pessoa de 17 anos, né? Em meio a 50 colaboradores que se reportam a mim. E é curioso você lidar com isso, porque realmente, como você disse, o de 17 nasceu
com um celular, Nasceu chipado já, né? Antes de andar, o cara já sabia mexer no celular, né? É. Já o de 70 veio a usar um computador já casado, com filhos, imagina, porque não tinha na época dele, né? Então você percebe que a velocidade para a utilização de aplicativos, novas tecnologias, obviamente os jovens saem na frente. Mas o poder de resiliência, de ver um problema e, sabe, baixar a bola, respirar, pensar em alternativas, ainda estão nas gerações das pessoas com mais experiência. Elas passaram no caso aqui, 60 anos, 70 anos, passaram por mudança de plano econômico, inflações gigantescas, recessão, alguns viram impeachments. Imagina, você falar para um cara da contabilidade que hoje tem lá um ERP qualquer e faz tudo, o cara fazia na mão. Olha o Bruno Valente, contador aqui, ó, para contar a história. Eu olho e falo, cara, não sei como é que vocês faziam contabilidade no passado, porque realmente era muito arcaico. Né? Você tem formação do quê? Eu sou administrador de empresas, depois eu fiz MBA em Finanças Empresariais pela FGV e fiz Gestão Empresarial na Filadélfia pela La Salle University. Então tenho 3 formações. Hoje eu sou CFO de uma multinacional espanhola em São Paulo. É mesmo? Qual? Chama Everest, é uma empresa B2B. Ela trabalha para bancos, telefonias e grandes empresas em toda a área tecnológica. E, paralelamente, sou escritor e palestrante, treinador na área de liderança. Eu não atuo na área de finanças. Eu falei, eu vou deixar finanças com o meu amigo Gustavo Cerbasi. A Soraya está dizendo, eu fazia livros caixa na mão. Então, a Soraya da época do scrapbook. Na minha época, eu comecei a digitar. Olha isso. Eu comecei a fazer jornalismo com máquina de escrever elétrica, o que já era uma novidade. Elétrica. E eu tive na minha faculdade uma sala de computação. Eu tenho um amigo, o Regis, que não está aqui hoje, mas o Regis, o pai, ele se exibia para mim. O Regis se exibia para mim e dizia assim, olha, o meu pai tem linhas telefônicas que ele aluga lá em Santo André. Ele tem 6 linhas. Isso era um baita de um business. Eu lembro que meu pai vendeu um apartamento e como forma de pagamento, o cara deu 2 linhas telefônicas, um carro e mais um dinheiro. Imagina. 2 linhas telefônicas por um apartamento? Na composição do valor, porque uma linha telefônica valia uma grana. Usei Telex. Pessoal, tudo grupo de risco aqui, tá? A gente vai começar a falar aqui, sessão nostalgia, gente. BIP, Telex, fax. E como você se atualiza quando a gente fala de liderança? Porque você está com quantos anos? 43. 43. Eu tenho 46, com esse corpinho de 80. Então, quando a gente fala em liderança, cara, é uma mudança atrás da outra, né? Essa mentalidade de liderança. Como é que você, que escreve sobre isso, que pratica isso no dia a dia, em quais fontes você bebe? Você lê o tempo todo? Você baixa livros? Hoje dá para baixar, né? Você comprava livro? Quais fontes te alimentam para você ser um especialista em liderança? Então, em primeiro lugar, muito boa a sua pergunta. E, claro, talvez a maioria das pessoas que estejam aqui já sejam profissionais, né? Não são jovens, mas, de qualquer forma, essa live vai... Sim. Fala que eles são, eles vão embora da live. Desculpa, gente, eu quis dizer jovem assim, não é o menininho lá de 16, 17, 18 anos que está entrando na faculdade, perdão. Mas essa live vai ficar gravada e depois eu espero que sirva para outras pessoas. Eu sempre disse para a minha equipe, especialmente para os jovens da equipe, por isso que eu pensei nisso. Eu fiz faculdade, eu fiz pós, eu fiz MBA, sempre estudei inglês, espanhol, porque eu entendia que isso era importante, necessário para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei na minha carreira. Mas eu não parei por aí, porque esse é o grande perigo do líder, né? Do líder em qualquer nível. Então eu já cheguei naquela posição, estou em berço esplêndido agora, e agora é só mandar e os outros vão fazer. Sem dúvida alguma, depois do MBA nos Estados Unidos, eu já fiz mais de 50 cursos, sendo que grande parte deles ligados à liderança. Agora, em 2017, eu fiquei 1 mês nos Estados Unidos estudando liderança. Agora, no final de 2019, eu fui para a Disney estudar liderança. Me formei em coach. Eu sou um coach formado, porém eu não atuo como coach, mas eu queria entender o que era o coach. Te dá competências. Exatamente, e poder aplicar ele como líder na minha gestão. Mas eu não sou um coach de fazer sessões individuais com alguém. Mas, sem dúvida,
estudar coach, ter a formação de coach para qualquer ser humano, eu recomendo muito, porque realmente me trouxe uma bagagem muito interessante. Tem muito preconceito, né, contra coach. Não gosto disso. O coach, infelizmente, assim como toda profissão, se você olhar na minha profissão, na minha profissão paralela hoje de palestrante, dá uma sapiada no seu Instagram e você vai ver quantas pessoas te ensinam a ser palestrante e ganhar milhões. Né? Milhões de boletos, né? Tem palestrante que ganha dinheiro? Tem, mas a maioria não ganha. E aí fica se vendendo uma falsa imagem, e foi isso que aconteceu com o coach também, infelizmente. Então chegou lá pro jovenzinho e falou, cara, você vai gastar 4 anos numa faculdade, paga aqui um curso X, em 2 semanas, 1 mês, não sei, você tem uma formação de coach e você sai trabalhando. Ele pode ter uma boa formação e ele pode sair trabalhando, isso é verdade. Agora, todo coach vai ter toda uma bagagem, toda uma experiência para poder atender empresários, empresas? Não, porque é de cada profissional. E o que ele vai buscar, acessório, além daquele curso de coach, para formar o grande profissional que ele pode vir a ser, né? Eu acho que isso atrapalhou um pouco a imagem. Pessoal, a gente tem mais alguns minutos com o Edgar. Estou lendo o Edgar aqui. Edgar, você está me atrapalhando. Você está falando que tem 39 anos. Na margem do Ibope, você já tem 42. Tá? Nem Ó, Marcelo vai ficar com a gente ainda pelo menos mais 20, 25 minutos. Vocês podem mandar pergunta aqui pra gente. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você tem um filho de 18, certo? Quer dizer, outro chip, né? Outra história. E a gente se acostumou a estudar, trabalhar na área, quando consegue trabalhar na área, e depois fazer uma pós, uma formação na área mesmo. Né? Eu me lembro quando eu comecei na Jovem Pan, em 97, milênio passado, tinha gente que trabalhava lá fazia 50 anos. 50 anos, 40 anos. Quer dizer, uma coisa que já não existe hoje. Pergunta que eu te faço. Como é que você vê a questão da educação para a formação do teu filho, né? E para a formação dessa molecada que vindo que você citou, geração alfa, dos anos 2010, por exemplo. Faculdade vai ser necessário? Você que faz muito curso rápido, eles ensinam hoje mais do que uma universidade? Olha, você me colocou numa saia justa agora. Né? Eu vou tentar sair dessa saia justa. Eu digo isso brincando porque eu sou professor convidado da Universidade Mackenzie. Né? Que legal, do lado de casa, tomar um café depois. Não, por isso que eu falei que eu te encontrei, porque eu tenho um apartamento ali em Higienópolis. Meu filho estuda no Mackenzie. Que legal, inclusive. Minha mulher fez Mackenzie. Então eu tenho um respeito muito grande pela Universidade Mackenzie e por outras tantas universidades que sempre estão me convidando para ministrar palestras ou aula magna de abertura do curso, sabe? Esse tipo de coisa que acontece na faculdade. O que eu vejo hoje? Que as faculdades elas têm um grande desafio. Né? Primeiro, de retenção de alunos. Segundo, de se reinventarem em termos de grade curricular e agora, a pandemia nos mostrou isso, também na forma do ensino. Porque os professores que iam todos os dias lá na faculdade, davam aula presencial, tiveram que rapidamente mudar para o modelo online. Esse modelo, eu estou falando isso na prática, eu vejo meu filho aqui em cima. Eu vi isso com os meus filhos também, da noite para o dia. Ele está tendo aula no Mackenzie, mas a aula que ele está tendo, e aí gera uma certa confusão, ele não está no EAD. O EAD é uma outra coisa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas as faculdades elas não vão migrar totalmente para o modelo EAD. O EAD vai ter gente que se adequa a ele ou não, vai ter lá o preço, a faixa que atende, mas a faculdade, o curso propriamente presencial, as faculdades agora com essa situação que nós estamos vivendo, estão percebendo que é possível fazer uma mescla. Existem matérias que serão necessárias ir presencialmente. Você imagina um curso de medicina, de fisioterapia, de odontologia. Tem cursos que você precisa de um laboratório, você precisa estar lá junto com o professor fazendo aula. Sem dúvida. E a própria presença humana, né, de você estar com pessoas, né, Marcelo? É uma idade que você precisa ver gente, cara. Você precisa paquerar olho no olho também. Meu filho não pode ficar 4 anos aqui dentro de casa no computador fazendo a faculdade, não faz sentido. Mas não precisa ir todos os dias e ficar lá 4, 5 horas na faculdade. Então, vai ser mais barato para a faculdade, vai ser mais barato para o aluno. Eu acho que essa mudança vai acontecer. Só que mais do que isso, era uma coisa então que já vinha antes, as faculdades têm que se ligar nesses cursos rápidos que você comentou. E eu não vou citar nomes também para não ofender, de respeito, claro. Não ofender ninguém ou fazer o marketing de uma ou outra. Mas nós temos várias escolas de negócios excelentes que estão assim na vanguarda realmente dos avanços tecnológicos, do marketing, de todas as especialidades, com cursos rápidos.
né? Então, a Eles faculdade... funcionam. Funcionam. Enquanto a faculdade coloca uma grade lá e que ela só vai mexer naquela grade daí 4, 5 anos, isso já é muito tempo, não dá mais para esperar tudo isso. Então, ela tem que acoplar nas matérias dela, e talvez a culpa não seja nem da faculdade, talvez o recado aqui seja até para o MEC, para quem determina, né, como é que vai ser o padrão aí de ensino, para rever isso, porque realmente o que os alunos estão aprendendo numa faculdade durante 4 anos, quando eles saem da faculdade, Mark, eles saem desatualizados. Isso é fato. Eu tenho pergunta. Primeiro, eu queria dar um beijo no meu sobrinho que entrou. Olha que fofo. Oi, Ave, te amo. Boriello, arroba Boriello, pergunta o seguinte: o mercado de trabalho tende a exigir menos da formação acadêmica? A gente sabe, até por preconceito mesmo, pré e por preconceito, que existem notas de corte, por exemplo, em grandes escritórios de advocacia. A gente sabe que grandes empresas financeiras fazem uma nota de corte. Eu só preciso de 4 universidades no Brasil: Mackenzie, USP, PUC, FGV, por aí vai. Quer dizer, às vezes você tem uma faculdade que o aluno é muito bom, mas a faculdade fica na zona leste de São Paulo, ou no interior do Rio de Janeiro, ou em Roraima, ele não tem chance porque o recrutador bate o olho e fala: não, essa aqui não. Você entende que essa nova mudança de paradigma, não só de Covid, mas que vem vindo, vai começar a focar no aluno e menos na universidade, ou ainda não é esse momento? Eu diria que depende. Isso é a resposta de advogado, não é de administrador. Não, mas é porque depende do curso. Se a gente estiver falando de uma formação em tecnologia, pouco importa onde o cara estudou. Eu, como contratante, eu quero saber se ele sabe fazer o que eu preciso. Então tem muita demanda por profissionais de todas as áreas. E sabe, quando a gente fala tecnologia, isso aqui é um mundo, né? É como se fosse na medicina, o ortopedista, o oftalmo. Então, assim, desmembra a tecnologia em várias coisas. Então, o cara que vai estudar tecnologia, ele tem que se aprofundar e ser muito bom num ponto. Esse cara sendo bom num ponto, ele vai ser uma joia rara e que o mercado vai contratar ele, e pouco importa onde ele estudou, tá? Agora, como você citou um caso típico, um escritório renomado de direito. Esse escritório vai continuar indo procurar nas faculdades de ponta. A vaga para aquele escritório sequer vai ser colocada em anúncios de internet ou de jornal. É específico. Eles ainda continuam indo escolher em certos celeiros. Mas como quebrar essa barreira? Porque isso também resvala num outro problema que a gente tem muito no Brasil, que é o racismo estrutural. Claro que essa é uma outra discussão, mas resvala nisso. Porque a gente sabe que muitas vezes as negras e os negros demoram a chegar nas grandes universidades. Você vai numa grande universidade como essas que eu citei, PUC, USP, PUC um pouco mais, mas FGV, a quantidade de negras e negros é zero, ou quase próxima de zero. Então você nunca vai deixar chegar, porque assim, se você não tem uma pessoa que é negra no teu escritório, que você só contrata de universidades brancas, gente, de novo, esse é um assunto maior do que esse papo, mas eu acho que é importante dizer também que ele existe. Mas sabe o que vai acontecer? Eu te explico facilmente como isso vai ser quebrado. O grande banco, o grande escritório de advocacia, só para citar 2 exemplos, talvez o grande hospital, esses caras vão continuar buscando nos grandes celeiros, nessas 4, 5 faculdades. Isso não vai mudar. O cara que não está nessas grandes faculdades, mas é bom, estudou numa faculdade lá da Zona Leste, como você falou, uma faculdade de bairro, lutando, pagando ali a mensalidade, né? Ele vai ter que comer pelas beiradas. E o que é comer pelas beiradas? Ele vai entrar num novo banco digital, ele vai entrar numa startup, ele vai entrar numa clínica pequena, ele vai entrar num escritório pequeno, e ele vai fazer o nome dele ali, vai junto com aquele lugar crescer. Porque os grandes lugares, se não tomarem cuidado, amanhã não serão as grandes empresas do futuro que estão sendo hoje. Verdade, concordo. Isso na comunicação tem sido muito comum. A gente tem grandes grupos conglomerados de televisão, que são, posso até falar, Grupo Globo, que é um grupo genial em tudo o que faz, na minha visão. Jornalismo, rádios, o jornal o Globo, mas perde muito hoje em dia para YouTube, para Netflix. Por quê? Porque essa reinvenção é exatamente aquilo que você falou. Os alternativos. Ela demora, os alternativos. Jornalismo independente. Você tem newsletters hoje, como o Brasil Journal, que bombam muito mais, às vezes, do que um jornal como Valor Econômico. E por quê? Porque é menos custo, é mais escalável, traz talentos diversos. A gente teve um caso hoje
ridículo da Bombril, que relançou uma esponja de aço com o nome de... não me lembro agora. Bom, se alguém lembrar, coloca o nome aqui, por gentileza, o nome da esponja de aço. Crespinho, crespadinha, uma coisa assim. Remetendo ao cabelo crespo da mulher negra. Onde que eu quero chegar? Se você não tem diversidade nas equipes, e você é um cara que fala muito disso, automaticamente as pessoas deixam passar esse tipo de erro que é racismo estrutural. Sim, é bom que se diga, mas resvala também numa falta de pesquisa básica. Então, a diversidade ela está aí para isso também, para evitar grandes cagadas e para que você tenha clientes sendo atendidos em todas as esferas. Quero te perguntar um pouquinho. Hoje só para fechar esse Sim, contexto, sim. Crespinha. hoje, Obrigado, Rafael. hoje Obrigado, Roseli. o empresário, o líder, que não olha a diversidade como um ponto favorável para a empresa dele e para o time dele, ele está perdendo dinheiro. Concordo. As pesquisas já comprovam que empresas que têm no seu DNA a diversidade chegam a lucrar 18% a mais do que as empresas que preferem seguir só um padrãozinho. Então vai ser só dessa faculdade, vai ser só homem, vai ser só branquinho. Não, na diversidade há imaginação, criação, inovação. E a gente precisa disso. Concordo. Perfeito. E aí a pergunta, então, que a gente já falou das universidades e as pessoas... Gente, joga a pergunta aqui. O Rafael está falando, prova disso é a democratização da internet, suas mais variadas plataformas de comunicação. L Composições fala, pandemia que o diga, a verdade. Brudani, beijo para você. Rafael Mann, Vagnão, a gente tem o Davi Greenberg, que semana que vem lança o livro Rotina de Ferro, sobre a história dele com câncer. Eu vou ter a honra de poder mediar esse bate-papo. O Luiz diz o seguinte, acredito que o mercado e o mundo seja mais imediatista. E aí, com base neste comentário do Luiz, eu quero muito te perguntar a respeito de mercado de trabalho. Então, assim, a gente está vendo uma pandemia, que é um pandemônio. Eu estou aqui na minha agência sozinho, porque todo o meu time está em casa. E eu quero saber se essa pandemia, se tudo que a gente está vendo acontecer, vai, na tua opinião, também mudar o paradigma do mercado, no seguinte sentido. Você falou em dias alternados para ir estudar, né? Então, teu filho não precisa ir 5 dias por semana, pegar ônibus, tomar chuva, a sua filha ser assediada e por aí vai, além do perigo de ser assaltado, para estudar. Pode ser um híbrido. Você acredita que o mercado de trabalho brasileiro, está preparado para isso? Eu diria o seguinte, nós não acreditávamos que isso seria possível. Como eu te disse, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Numa empresa de tecnologia, teoricamente, você está na vanguarda aí de tudo que há de mais moderno disponível em termos de tecnologia, o que é verdade. Mas eu trabalho como CFO numa área administrativa. Eu não estou lá na linha de frente da tecnologia, né? apesar de trabalhar numa empresa de tecnologia. Então, na minha área administrativa financeira, eu ainda tenho processos que eu não diria que são manuais, mas eles poderiam ser modernizados. Ainda tem muito fluxo de papel, de informação, né, entre pessoas. E aí vem a pandemia e você recebe uma informação do CEO que vem da Espanha e fala, nós vamos colocar os 70 mil colaboradores em home office. No Brasil nós somos 2.800. Caramba, os consultores que já estão ou no cliente ou trabalham já em home office, não mudou muita coisa. Mas o pessoal que ficava no escritório, nós tivemos 4 dias para automatizar, criar os fluxos de trabalho, as rotinas entre as pessoas e fechar a porta do escritório e ir embora para casa. Passado, eu estou, do dia que eu vim para minha casa, e eu vim para Itu, eu saí de Higienópolis, vim para minha casa de feriado, de final de semana, digamos assim, né, em Itu, e eu estou na minha 12ª semana trabalhando de casa, com a minha equipe toda à distância. É um desafio muito grande para o líder liderar as pessoas à distância. Né? Você tem que todo dia conversar na individualidade de cada um. Não dá para ser só e-mail ou mensagem de texto. Esse olho no olho é importante. Ter empatia, se preocupar com o outro, porque atrás desse outro tem uma casa, tem uma família. Nem todo mundo tem a condição que você tem. Né? Tem funcionário meu que mora num quarto, cozinha e banheiro. Como é que o home office está sendo bom para esse cara, com 5, 6 pessoas dentro de casa? Concordo. Mulheres do time que tem criança pequena, que está chorando no pé da mesa enquanto ela trabalha. Então o líder tem que entender tudo isso, de que não é simplesmente assim, o pessoal está na moleza lá, deixou de pegar ônibus para ir trabalhar, está tudo certo. Não. Tem uma realidade que talvez você não conheça e deveria como líder conhecer,
Então, Uhum. quando eu falo que nós não estávamos preparados começando por aqui, Mark. Nós, como líderes, não queríamos conhecer tanto a vida pessoal do nosso colaborador. Eu sou o diretor, você é o subordinado, a gente tem uma relação de trabalho aqui de Uhum. 8 horas e, Uhum. olha, não entra na minha intimidade que eu não entro na sua. Eu Uhum. costumava dizer nas minhas palestras que todo mundo falava assim, a era digital, a indústria 4.0 vai roubar o emprego de milhões de pessoas, porque a automação, a robotização. E eu falava para as pessoas eu falava assim, sabe quem é que vai roubar o seu emprego? Você mesmo. Porque a partir do momento que nós entramos num ambiente de trabalho e não queremos conhecer as pessoas, não sou capaz de dar um bom dia, um sorriso, um até logo, Uhum. um abraço, eu já tô atuando como um robô. Então, Uhum. de certa forma, essa pandemia, tirando tudo de ruim que ela tem, ela veio, na verdade, para dar um grande puxão de orelha, um saculejão na gente, Concordo. para mostrar para a gente que a gente precisa ser mais gente, gostar mais de gente. A gente vive tanto tempo com pessoas e a gente não cuida das nossas pessoas. E agora, à distância, a gente está vendo como faz falta isso. Olha, o Vagnão, que aliás é um excelente cantor, ele está me dizendo aqui, olha, como é que a gente faz então quando ele, por exemplo, que fez um processo seletivo para trainee, não foi selecionado, apesar de ter inglês, e além disso, apesar de ter, por exemplo, como ele explicou aqui, que fazer quando você tem então qualificação, você está numa universidade, uma universidade como Mackenzie, mas não consegue espaço. O que você faz? Você desanima, você bate cabeça, você gasta a sola do sapato, você procura outra carreira. O que você tem para dizer para ele? Vagnão, primeiro, parabéns aí pelo elogio que você recebeu do Mark É, em relação à cantoria. ele é incrível. Pensa, pensa seriamente em ter, se isso é uma habilidade, um dom que você tem, em traçar uma carreira paralela nesse sentido, que é, de certa forma, o que eu estou fazendo. Eu Uhum, trabalho desde os 14 anos de idade. Tracei uma carreira para chegar a um cargo executivo. Cheguei aos 37 anos como diretor da empresa. Mas pensei, vou ser diretor o resto da minha vida? Não. Comecei a escrever, comecei a dar aulas, palestras, cursos. E hoje eu sou executivo, escritor e palestrante. Então, eu tenho três fontes de renda. Eu acho que o profissional do futuro, Mark, é aquele que não depende de uma única remuneração, de uma única fonte pagadora. uhum, Então, o emprego tradicional, eu faço uma faculdade, faço lá, estudo um idioma, dois, tenho um bom currículo, vou para o mercado, acho um emprego e fico muitos anos naquela carreira e vou subindo ou mesmo trocando de empresa. Esse modelo tende a acabar. Eu uhum, acredito muito, e eu dei uma entrevista para o Correio Brasiliense o ano passado, retrasado, que eu provocava a manchete da entrevista dizendo assim, o emprego do futuro é no modelo diarista. E o que é o modelo diarista? Todo mundo sabe o que é uma diarista aqui, né? Aquela Moça que empregada trabalha doméstica que por trabalha na dia. sua casa uma vez por dia, por semana, por mês, dependendo do acordo que você faz com ela. Então ela tem Uhum, várias patroas, né? Várias casas para atuar. uhum, uhum, Se amanhã eu demito ela, ela não ficou no zero. Ela tem outras 4, 5, às vezes 10 uhum, patroas, já tem uhum, fila de espera esperando por ela. uhum, Eu acredito que o nosso trabalho no futuro também tende a ser assim. E a uhum. pandemia está comprovando isso. Sabe por quê? Por quê? Quantas empresas demitiram pessoas, como você falou? Várias. Uhum, Quantas empresas tiveram que reduzir a jornada de trabalho dos seus colaboradores? E quando reduz a várias. jornada de trabalho, reduz o salário junto. Uhum, uhum, Você imagina que eu trabalho 5 vezes por semana na mesma empresa. Amanhã o meu patrão chega e fala assim, Marcelo, puxa, a gente está com crise, a gente vai ter que reduzir um pouco a sua jornada de trabalho e automaticamente o seu salário. Você vai trabalhar para a gente 3 vezes na semana, tudo bem? Legal, trabalhar 3 vezes na semana para a empresa está ótimo. Só que ganhando 3/5 do que eu ganhava, certo? uhum, uhum, Logo, me sobraram 2 dias da semana. Eu tenho que ofertar esses 2 dias da semana a outras empresas, a outras atividades, para eu compor a minha remuneração. Então, assim como já acontece com o motoboy que de noite entrega pizza, o policial uhum. militar Motorista que do faz Uber. o policial militar que faz serviço de segurança, o Sim, sim, bombeiro, várias profissões já fazem isso há muito tempo, né? sim, Eu sim. acho que isso cada vez vai ser mais normal. Então, Vagnão, continua procurando emprego, sim, mas não pense só nisso como a única opção que você tem, porque você deve ter outras fontes de renda.
trabalho voluntário, trabalho como conselheiro, trabalho acadêmico, trabalhos como freelancer. Então a gente tem que somar várias coisas. E as pesquisas revelam, Mark, que os jovens de hoje que estão entrando no mercado de trabalho, ao longo da jornada de trabalho deles, que vai durar 20, 30 anos, eles tendem a mudar de profissão pelo menos 3 vezes ao longo da carreira. Meu filho está estudando administração, puxou o pai, quer ir para a área financeira. Falei, legal, filho, vai estudar administração, está estudando bolsa de valores, está fazendo day trade ali, ganhando dinheiro na bolsa. Mas daqui 5, 6 anos, pai, agora eu vou trabalhar em RH. Não, pai, agora eu vou fazer um outro curso e vou virar advogado. Vai ser super normal isso acontecer. Diferente do que era no passado. Eu me formava engenheiro e morria engenheiro. Me formava médico e morria médico. Pergunta. Não é mais assim. A Camis está perguntando assim, Marcelo, qual é a estratégia que você tem utilizado para engajar a tua equipe nesse momento de home office? Camis. Obrigado pela pergunta. Olha, Agora eu vou fazer algumas perguntas, então, muita gente está perguntando, vou pedir para você responder curto, porque aí eu faço mais perguntas. Isso, ping-pong. A forma de eu engajar minha equipe é estar junto com eles. Então, todos os dias eu faço videoconferências com pequenos grupos para conversar olho no olho com eles. A primeira preocupação que eu tenho é saber como eles estão e a família, para depois pensar em agenda de trabalho ou o que a gente tem para fazer. Eu falei isso ontem, quer dizer, como over-communicate, né? Comunicar bastante, você comunicar direito e, sobretudo, ter uma empatia. Eu vejo essa crise, Marcelo e todos, sustentada em 3 grandes pilares. As pessoas têm medo de morrer, saúde, e de ficar doentes. Saúde financeira, tem medo de quebrar e tem medo de ter alguma doença mental, que é alguma doença, não vou chamar de doença mental, mas alguma doença que afete o seu humor e a sua mente, como depressão, ansiedade, entre muitos outros. O Rafael Mann se formou em Ciências Políticas, Relações Internacionais, na Universidade Nova de Lisboa, uma das melhores de Portugal. Cabarão, ela diz o seguinte, você consegue ter qualidade de vida, tem 3 fontes de renda. Quando você diversifica, pergunta, não fica mais difícil de ser um especialista e aí você não abre muito foco? Uma boa pergunta essa. Boa pergunta mesmo. Quando eu falo em diversificar, toma cuidado com a interpretação do diversificar, que eu não estou dizendo que você vai ter 3 profissões totalmente distintas. Tem que haver uma conexão entre as profissões. Lembra da diarista? Ela continua fazendo limpeza nas 5 casas. Ela não pinta uma casa, varre... E o Vagnão? E o Vagnão, que está entre a cantoria, o banco e o... Não, é que eu brinquei com o Vagnão, a questão da música, porque eu acho que se uma pessoa Mas tem ele está talento... ele está se profissionalizando de verdade. Então, se alguém tem muitas vezes, vamos entender aqui a situação. Às vezes você precisa estudar e trabalhar por um tempo em algo que não seja necessariamente aquilo que você é apaixonado, mas é aquilo que te gera emprego, te gera condições de estudar, de manter uma vida, para que lá na frente você possa fazer aquilo que você tem paixão, como pode ser o exemplo do Vagnão na música. Entendi. Hoje eu sou CFO, trabalho há 20 e tantos anos nisso. Então, eu gosto da área financeira, lógico que eu gosto da área financeira, senão não estaria tanto tempo nessa área. Mas eu escolhi uma nova área, uma segunda fase da minha vida, não trabalhar mais na área financeira. Em algum momento no futuro, não sei se 5, 10, 15 anos, eu não trabalharei mais na área financeira, porque vai ser minha nova paixão, o ensino através de livros, palestras, treinamentos. Então você pode traçar um plano B enquanto você está executando o A. Não há problema nisso. É mais chocante você largar o A e querer começar o B de uma vez. Isso é muito arriscado. O Luiz acredita que atualmente é gritante a necessidade das pessoas de se desconstruir e se reinventar. É verdade. É necessidade, né? O Rafael Mann quer dizer o seguinte, que a oportunidade, empatia, entrosamento com o outro. Ou seja, o que eu vou trazer de diferenciador, quer dizer, de diferencial, para aquela organização. Ele deve estar falando em português de Portugal. O Edgar Caetano, nosso amigo, diz o seguinte, o Július, não lembro quem que é o Július aqui, tinha 2 empregos na década de 80. Tive jornada tripla até virar a chave como empreendedor. Camis está dizendo fantástico, Boriello está dizendo verdade, excelente live, diz o Eduardo Dantas, obrigado. Simone Salgado, um beijo para os Estados Unidos aí para você.
saudades também. Andréia está dizendo, um grande abraço, professor Marcelo Simonato, verdade. Ô, André. E aí as pessoas estão comentando aqui, ó, a Cabarão, que fez aquela pergunta da diversidade de Excelente entregas, pergunta dela. excelente pergunta. Ela é empresária e aos 40 anos virou nutricionista. Aos 50 terminou o doutorado. Morro louca, sempre tendo coisas para fazer, diz ela, mas ela vive em conflito. Mas ao mesmo tempo, né, ela faz o que ela gosta, não é? E o Rafael e o Edgar tá dizendo aqui perdi. Que na verdade, quando ele fala em Július, cara, não tô achando. É o psi do Cris, que deve ser o psicólogo do Cris. Então, é o Vagnão que falou. Não foi o Júlio, não. Foi o Edgar, não. Foi o Vagnão. Eu só queria pegar um contexto aí da... Cabarão, é isso? Eu não lembro agora o nome. Cabarão. Um beijo, Estela. Que é verdade. Quando você se debruça em fazer mais de uma atividade, isso vai gerar algum nível de estresse, né? Lembra quem já estudou coach sabe da história da roda da vida, né? A nossa vida é um grande cobertor curto. Você pega a roda da vida lá, são várias pizzazinhas cada área da vida. Se você se dedica muito a uma, você descobre a outra. Então, trabalhar demais pode impactar na saúde física, pode impactar nos seus relacionamentos, casal, marido e mulher. Quantos divórcios a gente não vê aí, que é por conta de um dos dois que deu a vida pelo trabalho e esqueceu que era casado. Isso acontece e é um grande risco. Então a gente tem que equilibrar isso para que seja de uma forma saudável. O que eu não acredito muito, e aí só me reexplicando, é que eu não acredito que as pessoas hoje em dia e a futuro vão poder viver de uma única fonte de renda. Eu não acredito que as pessoas terão apenas uma profissão. Eu acredito que as pessoas terão que se reinventar, terão que passar por outras profissões, e eu acredito que é muito saudável quando você encontra algo que você é apaixonado, você não largar tudo para fazer aquilo, mas ir fazendo paralelo, pouco a pouco, até que aquilo ganhe corpo, e aí sim você possa pular de uma canoa para outra. Eu assisti um documentário, na verdade uma série documental na Netflix, chamada The Last Dance, A Última Dança, ou A Última Valsa, não sei, que conta a história do Michael Jordan e do Chicago Bulls. É maravilhoso, porque tem imagens de época. Mesmo eu que não sou fã de basquete, nem acompanho, adorei. E aqui me veio muito à cabeça esse comentário da RX, dizendo o seguinte, você está à frente de uma equipe de 5 pessoas, aliás, há 5 anos, e comunica o desligamento. Daí o seu time quer ir junto. Como é que você vê esse tipo de vínculo? E por que eu estou te perguntando isso? Porque o Michael Jordan jogou na mesma equipe anos a fio. Sabe aquela história de vestir a camisa, o cara que fica muitos anos, cria vínculo e tal. Com essa mudança no mundo do trabalho, da gente ficar menos tempo em mais empresas, ou seja, a gente permanece menos tempo num grande número de empresas, 2 anos, 1 ano, 2 anos, e por aí vai, ou trabalhar por projeto, isso ainda vai acontecer? Como é que você vê esse tipo de vínculo? Eu acho que nas empresas hoje em dia, especialmente essas novas gerações, elas olham a empresa como uma extensão da casa, né? Talvez nós da geração X e os baby boomers, nós víamos o trabalho como uma coisa obrigatória, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ganhar o dinheiro para poder, com esse dinheiro, fazer as coisas que eu quero fora. Sim. As novas gerações não pensam assim, elas pensam que elas têm que ter vida de qualidade, amigos e viver na empresa. Então o vínculo deles é muito maior até do que os nossos. Mas com as pessoas ou com a instituição? Então, aí é que está o grande problema. Os jovens, eles se identificam com o propósito da empresa. Concordo. Então, se um colega deixa a empresa, ou se um líder deixa a empresa, diferente do que talvez aconteça, ou aconteceu já com a gente, eu tive grandes líderes, tal. Alguns eu tenho contato, mas a grande maioria eu não tenho mais contato. Os jovens mantêm contato e amizade com todo mundo que sai da empresa e troca de empresa, porque para eles não tem importância isso. Eles sabem que hoje ele está aqui, amanhã ele vai estar lá, e a nossa amizade vai continuar. Mas eu vou continuar aqui, independente de você sair, se o meu propósito, o que eu penso da vida, bate com o que a empresa está fazendo. Então, enquanto essa conexão houver, não importa se colegas estão indo embora. Eu não vou no efeito manada das pessoas, e sim do que eu penso em relação à empresa. E não é ficar na empresa que faz eu ser amigo seu ou não, porque a gente criou um elo maior do que isso. Então as pessoas... isso é muito saudável, porque às vezes o cara vai para o concorrente e você criou lá um parceiro que está no concorrente, para vocês trocarem figurinhas, fornecedores, clientes, é o networking.
Eu passei por essa situação aqui na minha agência. Uma colaboradora muito querida saiu, numa situação que não foi confortável e eu esperei para ver o que ia acontecer. E foi um erro que eu cometi com ela. Eu cometi com ela, não foi um erro, também não é nada de outro mundo, mas eu cometi um erro com ela. E aí ela saiu e tudo bem. E foi o único caso em 10 anos que aconteceu. E aí eu poderia ter tido uma debandada e não teve. Porque de verdade, assim, foi uma coisa pontual, erro meu. E pedi desculpa, obviamente, né? Errei, pedi desculpa, ela saiu. Mas as pessoas daqui da empresa acabaram ficando. E o que eu quero dizer com isso? Eles acabaram vendo que na construção das relações, um erro pontual também não faria com que todos saíssem, porque não era um padrão, foi uma questão pontual. E essa geração que eu vejo, e acho muito interessante, é uma relação do novo, aqui as pessoas estão falando de millennial, acho que é mais que o millennial, já é o geração Z, de É. 2001 para cá, que tem 19 anos, o teu filho, por exemplo, que é a cultura do cancelamento, quer dizer, o desapego total, que é a cultura da exposição, o expose, quer dizer, tem muita coisa que a gente tem que aprender a trabalhar. O meu amigo Alan, a quem estou devendo uma resposta no WhatsApp, diz o seguinte: home office veio para ficar, o futuro do trabalho será de encontros e cafés através só do virtual? Não, de forma alguma. Até porque, Alan, né? Alan Até Berkenstadt, eu falo sobre o nome dele. Alan Berkenstadt. Tá bom, já melhorou. É Depois de ser difícil, judeu. é bonito, viu, Alan? Mas é É bonito, é difícil. bonito. Veja bem, o home office, ele veio para ficar em qual aspecto? Para as empresas de consultoria, para as prestadoras de serviço, para as áreas administrativas. Você não tem como ter um home office num restaurante, numa Concordo, loja, numa concordo. fábrica. Então, tem muita gente, talvez a maioria, que vai continuar indo para algum lugar para produzir, porque se a gente precisa ter alimento em casa, alguém está lá plantando, alguém está colhendo, alguém está manuseando aquilo para chegar até a gôndola de um supermercado e eu comprar. Ah, eu não preciso comprar, eu peço pelo aplicativo e recebo em casa. Mas essa já é a ponta final. O Sim, processo, tem muita gente ainda que vai estar sim, indo. Né? concordo. E mesmo nós, então vou falar pela minha empresa, uma empresa de tecnologia que tem total condição de ter, de 3 meses atrás, e se ela decidir nunca mais voltar para o escritório, a minha empresa tem condição de fazer isso. Ainda Uhum, assim, nós vamos voltar, mas vamos voltar numa forma híbrida. Não faz sentido mais estar todos os dias no escritório, mas também nós entendemos que não é saudável estar todos os dias em home office e nunca mais se ver. Então vai ser um misto. É possível reduzir custo de imóveis, custo de transporte, de tempo dos colaboradores, mas ao mesmo tempo criar rotinas onde as pessoas se encontrem no escritório, num escritório menor, uhum. locais rotativos, ninguém mais precisa ter mesa, sala, não existe mais isso, né? Ninguém é dono de nada. Eu É cheguei verdade, no meu é dia, no verdade. meu horário que eu determinei, me loguei lá num aparelho telefônico que tiver lá, estou com minha mochila e a minha É estação de trabalho naquele dia e pronto. Eu, verdade. eu acredito muito nesse modelo para quem trabalha em home office. Que é Vai aquela reduzir? história, a tua empresa não está em Genópolis, nos Jardins, no Macapá ou no Rio. A tua empresa está onde o teu cliente estiver. E o interessante é que essa situação está abrindo portas para a gente poder ampliar o mercado de trabalho que não foi sempre centralizado aqui na região Sudeste para contratar gente do Brasil todo. É Né? Então, verdade, então, verdade. muito legal isso, porque se Professores amanhã, de yoga dando aula até para fora do Brasil. se Tinham eu decidir mudar, 6, 8 alunos no presencial, estão dando aula aí para eu 30. acho que é melhor Sala morar lá em cheia. Caldas Novas, lá que tem águas quentes. Eu vou para lá e vou trabalhar de home office Pois lá. é, pois é, Né? pois é. Se a minha É. empresa decidir que eu preciso ir 2 vezes por semana no escritório, eu vou descer na quarta-feira à noite para a Riviera e vou Maravilhoso, voltar só na claro, segunda à noite. claro. Olha que maravilha. Mas Concordo, mesmo estando na concordo. praia, eu posso trabalhar. Então, eu Claro. acho que esse home office híbrido, ele veio para ficar, para as áreas que são possíveis, são plausíveis de se fazer, e vai ajudar tanto a empresa a reduzir custo, como melhorar a qualidade de vida do colaborador. Mas aí a entrega é o quê? Por demanda? Essa é a última pergunta que eu sei que você tem que ir. Quando a gente então tem um time, o time está alocado fora, você não tem como controlar. A pessoa está metade ali no trabalho, metade no Xvideos. Estou brincando. A pessoa está metade ali trabalhando, você não sabe o que ela está fazendo. Você também não vai ficar enchendo o saco do funcionário igual a telecena de meia e meia hora. Como é que você cobra e como é que, além de engajar, como é que você cobra para receber aquilo que foi delegado à Ma distância?
Mark, as perguntas aqui hoje foram sensacionais. São Sensacionais. maravilhosas. A gente ficaria aqui 2, 3 horas tranquilamente. A sua pergunta também foi muito boa. Pessoal, líderes, empresários, em home office é impossível você querer controlar o horário de expediente da sua turma. Isso é uma coisa totalmente arcaica. O cara que está entrando lá às 8 da manhã para ver se está todo mundo conectado, manda um oizinho só para ver quem responde. Nossa. 6 horas da tarde, deixa eu continuar conectado aqui para ver quem é que tá. Deixa eu mandar uma última pergunta. Não funciona, não precisa ser assim. Eu prefiro, Mark, um colaborador que trabalhe 4 horas para mim, entregue o que precisa ser entregue, do que finja que está trabalhando 8 horas e não me entregue o que precisa ser entregue. Então, para que isso funcione, o que o líder precisa ter? O time na mão. Ele precisa conhecer as pessoas, delegar, empoderar o time, confiar nesse time. E tem que ser bem planejado. Eu tenho que saber quais são os entregáveis de cada um deles. Eu tenho que saber quais colaboradores são mais independentes, quais precisam da minha ajuda ou precisam da interação com outras pessoas. Quais são as agendas? O que tem para fazer? Planejar isso, discutir com o time, por isso que as interações são importantes, e depois você fica fazendo follow-up das entregas. Né? Tem pessoas do meu time que falaram para mim, Marcelo, eu posso começar a trabalhar às 6 da manhã e parar às 10? Porque eu tô com um filho pequeno, então eu vou lavar roupa, vou cozinhar, vou almoçar com meu filho, ajudar ele na escola e quando for 3 da tarde eu volto a trabalhar? Claro! Eu vou daqui falar não para que ela faça isso e me engane? É pior ainda. Claro. É ridículo. Super. Então, entregando o serviço, se o seu colaborador vai trabalhar das 2 às 8 e vai render mais do que das 8 às 6, deixa ele trabalhar, gente. A gente tem que sempre ficar preso no negócio da legislação trabalhista, né? Não bater cartão, porque senão vai dar hora extra. Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo agora vem também para a gente revisitar essa situação, né? Do direito trabalhista, do horário ali de marcação de ponto, porque não dá mais para ser assim. No home office não tem como funcionar assim. Eu vou falar para o cara logar e o logar vai significar que ele bateu o cartão e quando ele deslogar significa que ele fechou o ponto dele do dia. Só que aí eu falo com ele pelo WhatsApp aqui, isso aqui é uma prova de que ele continua trabalhando comigo até agora. Então... Sim, produção infinita. Gente, a gente não combinou, Marcelo e eu, mas ele está sorteando uma vaga na equipe dele. Então, Marcelo... Tem uma galera aqui falando, pô, quero trabalhar com ele, quero trabalhar com ele. Olha, Marcelo, de verdade, você fez uma brincadeira agora, mas eu não sei se tem pessoas de tecnologia aqui, enfim, mas... As pessoas que não me conheciam, quiserem me acompanhar em Marcelo Simonato Oficial, me chamar no direct para depois trocar uma ideia. Então, eu ia te pedir, as pessoas podem, tem muita pergunta. Por favor, estou totalmente à disposição de você, então, Marco, pessoal, e toda a sua audiência. Entra aqui, busca o Marcelo de verdade, porque é um cara hiper acessível. Eu me arrependo profundamente de não ter feito essa live antes, porque foi incrível. Eu sabia que seria boa, mas nem tanto. Então, estou muito feliz. Quero te agradecer primeiro, Marcelo. Eu sei que já passamos 4 minutos do tempo que você poderia. Todas e todos aqui, obrigado de coração. Faz muita diferença a gente ter gente boa na audiência, com perguntas tão boas e, claro, um entrevistado desse calibre. Eu volto, não sei quando. Então, por favor, mandem mensagens aqui para o Marcelo, no direct dele, mandem pedidos, perguntas, que ele responde todas mesmo. Quero só finalizar, Marco, se você me permite. Eu quero sortear um livro desse aqui depois num post. Pode ser? Perfeito. Semana que vem, dia 26, na sexta-feira, às 20 horas, pelo meu canal no YouTube, Marcelo Simonato, eu vou fazer o lançamento online desse livro. Então a gente vai falar um pouco sobre o livro ali durante 1 hora. Então se você estiver sapeando aí as lives, enfim, passa lá no meu canal no YouTube também para ver o lançamento desse livro. Vai estar disponível, já está na Amazon, vai estar disponível em todos os marketplaces do mercado, as livrarias também assim que estiverem abertas. No meu site a vantagem é que você recebe lá com uma dedicatória, né? Mas vai ser um prazer estar com vocês. Quem tirar a foto aí agora, ó, e mandar para o Mark ou para mim, depois eu vou mandar de presente um livro para vocês. Vamos lá, fazer a foto então. Peraí, vou fazer melhor. Deixa eu tirar aqui então. Vai, de novo. Pessoal, marca a gente. Eu vou ter que liberar de verdade o Marcelo. Obrigado a todas, obrigado a todos. Marcelo, obrigado de coração. Foi ótimo. Obrigado, meu amigo. E espero muita que a gente honra estar aqui com você, viu? Com certeza. Obrigado mesmo. Uma honra. E vamos repetir essa no LinkedIn. Vamos lá, com certeza. Um Valeu, abraço gente. a todos vocês. Obrigado. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.